Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Marcos, capítulo de número 11. Todos já acharam, amém? Nós vamos ler a partir do verso 12 até o verso de número 26. Marcos, capítulo 11, a partir do verso 12 até o verso 26, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que lhe respondeu Jesus: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eis aqui a tua palavra, meu Senhor, e desejamos, ó Deus, ter a compreensão da verdade, Senhor, que o Senhor deseja ensinar nestes versos que acabamos de ler. Então eu te rogo, Senhor, que o Senhor possa operar neste momento, trazendo cada mente cativa à tua vontade, sendo iluminada pelo teu Espírito, ó Deus, para entender, Pai, o teu desígnio, e assim, Senhor, sermos todos nós transformados, conforme, Senhor, a intenção do Senhor para conosco nesta noite, neste lugar. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, a todos que aqui estão, e que o Senhor fale graciosamente, poderosamente conosco, pois a tua voz é poderosa e vivifica. Opera então, ó Deus, sobre nós, com tua graça abundante, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor. Bem, meus irmãos, parece que nesses últimos tempos Deus está nos despertando a atentarmos para a nossa fé e para vivermos essa fé de modo correto diante dEle. E o que nós temos aqui, no texto que nós acabamos de ler, é algo bastante interessante, tá bom? O capítulo 11 de Marcos, ele vai tratar, 11 e os demais para frente, dos últimos momentos ou últimos dias de Jesus Cristo, antes dele ser preso e ser crucificado. Mais especificamente, no domingo anterior ao domingo da ressurreição,
é onde se inicia o capítulo 11. Por isso mesmo, vocês e eu já temos noção de que na Semana Santa, um domingo antes da ressurreição, é celebrado pelos católicos o Domingo de Ramos. Lembram disso? E aqui no capítulo 11, no começo do capítulo, vai se tratar justamente sobre isso. Jesus manda 2 discípulos ir adiante dele e pede para pegar um jumentinho, filho de uma jumenta, em que ninguém havia montado, para que ele pudesse montar e entrar em Jerusalém. E ele tenciona fazer isso para que se cumpra a escritura, que no livro dos profetas diz que o rei de Israel vem sentado no jumentinho, filho de uma jumenta. E quando Jesus faz isso, os discípulos e outros que observavam ele, então colocam seus mantos no chão e também galhos de árvores para que o Senhor pudesse passar. E enquanto ele ia trafegando no jumentinho para entrar na cidade de Jerusalém, eles bradavam em alto som: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana na mais alta das alturas. Então eles clamavam assim. E aí então Jesus, depois de ter feito isso, eles sai de Jerusalém nesse domingo e vai para um povoado chamado Betânia, que ficava um pouco distante de Jerusalém, mais à frente. E aí é onde entra o nosso texto, verso 12, onde diz assim: no dia seguinte é a segunda-feira, tá bom? É a segunda-feira após esse domingo de Ramos, esse domingo onde o Senhor entra montado no jumentinho. E aí ele sai de Betânia e aí ele tem fome. Talvez ele tenha saído cedo demais, não deu para tomar café direito. Ele queria se dirigir ao templo para fazer suas orações, porque estava se preparando para a Páscoa, que na quinta-feira João menciona lá no Evangelho de João, que ele se reúne com seus discípulos, pega a bacia, lava os pés, e ali ele celebra a ceia do Senhor, tá? Então nessa segunda-feira, ele vai e olha de longe uma figueira, e vê que essa figueira está cheia de folhas. Aí o significado disto é que, geralmente, tá bom, quando a figueira ela está frutificando, ou está já com frutos maduros, ou desfez, ela simplesmente fica com aquela copa toda cheia de folhas e flores. A gente observa isso aqui na nossa terra, quando a gente pensa nas mangueiras. O pé de manga, ele fica todo verdão, depois ele começa a colocar suas flores, e aí então vem as mangueiras, as mangas, os cachos de manga saindo. Então Jesus, quando olhou para essa figueira, e não era tempo da figueira dar fruto nessa época, mas havia uma ou outra planta que dá fruto fora da época, então Jesus vai até essa figueira, tentando encontrar um figo para se alimentar. E o texto bíblico diz que quando ele chega até ela, ele não acha senão folhas. Daí então ele aproveita a ocasião e lança sua palavra acerca desta figueira. E obviamente, como Jesus também era profeta, ele tenciona fazer isso porque deseja ensinar uma lição muito preciosa aos seus discípulos. E aí ele fala em alto e bom som, para que os discípulos ouçam: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E o texto bíblico diz que os seus discípulos ouviram isso. Eles ouviram isso. Então Jesus falou em alto e bom som, para que todos eles pudessem ouvir: nunca, jamais de ti alguém possa provar algum fruto. Quando eles proferem isso aí, então ele segue para Jerusalém para entrar no templo. Quando ele entra no templo, o que ele passa a ver, tá bom? É uma situação indecorosa acerca do templo do Senhor. Para vocês terem a ideia do que estava acontecendo nesse episódio, eu vou prefigurar, tá bom, isso aqui como se fosse o templo do Senhor. Onde eu estou aqui é o Santo dos Santos, onde vocês estão aí é o lugar santo. Após a porta, tá bom, é onde tem o altar do holocausto e o mar de bronze, onde se banhavam as ofertas e se queimavam. Após o portão havia um pátio enorme, grande, um pátio parecendo do
tamanho do Parque do Povo, que era chamado Pátio dos Gentios. Era onde os gentios poderiam entrar para vir ao templo do Senhor, para cultuar ao Senhor. E nesse pátio dos gentios, que deveria estar totalmente isento de qualquer outra coisa e ficar livre para que os gentios pudessem entrar, apresentar sua oferta ao sacerdote para que ele pudesse oferecer a Deus e lá fazer suas orações. Do outro lado extremo havia o pátio ou pórtico dos judeus ou dos israelitas, onde eles estavam fazendo suas orações. Do outro lado havia o pórtico das mulheres, onde as mulheres eram permitidas cultuar ao Senhor, porque elas não podiam entrar na área do templo. E lá na frente havia esse pátio enorme dos gentios. E lá nesse pátio, o que Jesus encontrou foi homens vendendo animais. Estabeleceram pequenos currais, onde se tinha ovelha, bois, pombas, tá? E também cambistas, mesas ou salas de câmbio, onde se trocava o dinheiro estrangeiro, porque eram gentios que vinham. Então, se um egípcio vinha com sua moeda egípcia, ele não poderia negociar no templo, ou ofertar no templo, se ele não tivesse a moeda judaica. Então, ele teria que ir a essa casa de câmbio, é como se fosse um banco, trocar o dinheiro egípcio por dinheiro judeu, para poder ofertar no templo do Senhor. Então havia tudo isso aí fora, e este panorama todo, que Jesus observa, tá bom? Estava de comum acordo com o sumo sacerdote da época, Anás e Caifás, o seu sogro, em que eles lucravam também, ou recebiam parte do lucro desse pessoal que comercializava os animais. Isso foi feito para que pessoas não pudessem estar viajando de lugares distantes com animais, mas chegasse aqui, comprasse um animal que pudesse ser oferecido a Deus como sacrifícios. Até os pobres, que no livro da lei, eles só podiam oferecer pombas e rolinhas, tá? Havia também comerciantes de pomba e rolinhas no pátio dos gentios, para vender isso a eles a um preço um pouco elevado, a fim de que eles pudessem também sacrificar ao Senhor. Daí então, o que se percebe na situação toda, é que Jesus olha para tudo isso, se irrita com essa situação, e começa então a expulsar os que vendiam e compravam ali. Ele criou um alvoroço, ele atrapalhou todo o sistema de culto da época, naquele momento, quando ele abriu os currais, soltou os animais, quando ele virou as mesas dos cambistas, com as moedas de troca que eles haviam, tudo, criando um alvoroço total, que os sumos sacerdotes depois foram redargui-lo, ou questionar ele porque ele fazia estas coisas, e tensionava então matá-lo. E Jesus fez isso, tá bom? Baseado no que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, onde o Senhor diz que a casa deles será chamada casa de oração para todas as nações. Mas Jesus diz que eles transformaram a casa de Deus em covil de ladrões ou salteadores. É isso que ele diz. O que se observa então é que, em vez do templo servir como um local de adoração, de genuína adoração a Deus, estava servindo de comércio, de barganha, uma religião de troca. E o templo naquela época, tá bom? Era considerado uma obra suntuosa, magnífica, pela sua própria construção. Era aquele templo que foi construído por Ageu e os demais irmãos, e reformado por Herodes, a ponto de ficar com suas paredes cobertas com chapas de ouro, e outra coisa parecida assim, bem exuberante, quando o sol brilhava e chamava a atenção de todos. Era algo muito exuberante o templo naquela época. E também, como o Senhor estabeleceu esta casa para que o nome dele estivesse nela perpetuamente, em toda a nação de Israel, não havia outro lugar de adoração senão somente o templo. Então ele ganhou um altíssimo lugar de destaque. Só que os fariseus, os sumos sacerdotes e os saduceus, que
eram quem governava o sistema do pátio dos gentios. Eles converteram a casa de Deus em covil de ladrões e distorceram o propósito pelo qual Deus estabeleceu aquela casa, e que o próprio Cristo diz que é casa de oração. Aí diante disso, tá bom? O Senhor Jesus já está querendo mostrar aos seus discípulos uma mudança radical que vai acontecer aqui. E o que vai ser relatado no verso 20, que é interessante, que ele amaldiçoa a figueira antes de entrar no templo, de contemplar toda aquela situação, e depois no verso 20, já é um outro dia, porque ele sai à tarde, volta para o povoado dele. Quando eles vão passando pelo caminho, pela manhã, de volta novamente para o templo, porque eles iam orar de novo, então eles observaram que a figueira que Jesus havia amaldiçoado secou desde a raiz. E essa figueira, irmãos, os estudiosos apontam que ela trata-se justamente do templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o local que Deus tensionava em que pessoas pudessem chegar lá e fossem transformadas, fossem mudadas em seu ser, em seu caráter, para apresentar frutos dignos de pessoas que temem a Deus. No entanto, o que estava acontecendo era justamente o contrário. Estava se fazendo da casa de Deus um lugar de barganha, de compra e venda. Então não havia lugar para verdadeira adoração, nem genuíno arrependimento, nem contrição. Apenas uma maneira ritualística de chegar e tome aqui a minha ovelha, o meu boi, a minha pomba, a minha rolinha, e me abençoe. Apenas isso. Apenas isso. Mas não havia gente com contrição no coração, não havia gente com desejo realmente de temer a Deus, de amar ao Senhor sobre todas as coisas, de viver a palavra de Deus genuinamente. Daí então o Senhor já percebe que aquele templo, ele perdeu o objetivo dele. Ele não estava mais transformando as pessoas para serem pessoas que realmente amam e adoram a Deus de maneira genuína e verdadeira. Daí então o Senhor disse: acabou a era do templo. E por isso mesmo, em outro lugar, ele diz: destrua esse templo, e em 3 dias eu levanto outro. E esse outro, ele está falando dele mesmo, de Jesus. E é justamente nisso em que o Senhor agora tenciona falar para Pedro acerca daquilo que é necessário para que você possa ser encontrado como alguém que teme a Deus e que vai estar no centro da vontade de Deus. Então, não se baseie no local, nem se baseie na suntuosidade do templo, como eles imaginavam, e que em outro momento Deus diz que não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada daquilo ali, porque aquilo não vai produzir mais fruto de forma alguma, e senão somente Cristo. Aí então ele diz a Pedro, ele fala em alto bom tom, Pedro olha para aquilo, e Pedro observa o que aconteceu com aquela figueira, e quando ele fala para o Senhor, Pedro fala, lembrando a Jesus: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe diz: tende fé em Deus. Então, um dos aspectos mais importantes do modo pelo qual nós devemos nos relacionar com Deus é ter fé em Deus. Deus se agrada de quem tem fé nele. Deus se agrada de quem tem fé em Deus. Escute bem, Deus se agrada de quem tem fé nele. E aí a gente precisa olhar para nós e ver como é que anda a nossa fé
para com esse Deus. Se você crê realmente que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque não há nada mais que alegre o coração, e como o próprio Jesus se admirou daquele centurião, que enviou mensageiros a ele, dizendo que o filho dele estava, o servo dele estava enfermo, e que o Senhor pudesse curar, falando de onde ele estava, não precisava nem vir na casa onde ele estava. E o Senhor se admirou daquele homem e disse: eu não achei em Israel um homem com tamanha fé, que cria no Senhor, que acreditava que Deus realmente é poderoso, que é real, e que não precisa de um lugar físico para que isso realmente aconteça, mas sabe no seu coração. E é isso que Jesus está acabando de dizer a Pedro: Pedro, tenha fé em Deus, creia que Deus é real, existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Acredite no poder de Deus e que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como diz sua palavra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, porque não existe nada impossível que Deus não possa realizar e fazer. Ele é chamado assim, o Altíssimo, Todo-Poderoso, e Ele está chamando a atenção de todos nós, para crermos nele de maneira real e verdadeira, para nutrirmos um relacionamento assim. E o mais que a gente vê hoje em dia, irmãos, é um desespero atrás do outro, em situações adversas, e até de enfermidade que chegam diante de nós, afetando o nosso ânimo e nosso ser, e a gente até aceita certas coisas, e nem sequer vai diante de Deus, clamar a Deus e buscar a face do Senhor, para que Ele possa nos livrar de qualquer aflição que possa estar perturbando a nossa alma. Estamos aceitando as situações, estamos achando, por conta da sabedoria de Deus, Ele permite isso acontecer conosco, e talvez Deus esteja querendo dar um salto de fé no seu coração, para que você creia que Ele é poderoso para reverter qualquer coisa que surja na sua vida, na sua saúde, na sua mente, porque o nosso Deus é um Deus que traz vida abundante para nós, e é isso que Ele diz. E quando Ele fala isso para Pedro, Ele diz: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e Ele está falando do monte que fica de frente para Israel, do Monte das Oliveiras: ergue-te, este monte, ergue-te e lança-te no mar, e Ele está falando do Mar Morto, que é bem próximo. E o texto diz: e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. É óbvio que o Senhor não tenciona fazer algo dessa natureza só para mostrar o tamanho da fé, ou do poder de Deus em relação à fé de um cristão que deposita a sua fé nele. O que Ele está dizendo é que por meio da fé, coisas suntuosas como essa, irmãos, de erguer um monte inteiro e lançar no seio de um mar, é possível. Em outra ocasião, quando Jesus é chamado para curar a filha de Jairo, Ele diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Diante disto, e diante do que é dito para nós, não há nada que seja demasiadamente difícil que Deus não possa realizar e fazer. Deus pode converter o coração de alguém que não crê nele. Deus pode restaurar casamentos. Ele pode. Creia para ver. Ele pode. Deus pode retirar a tristeza, a angústia, aquilo que deprime a sua alma do seu coração. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode vivificar a esperança que alguém já perdeu em algo. Ele pode, porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos. E nós precisamos recobrar isto. Ele pode fazer paralítico andar, abrir olhos aos cegos, Ele pode fazer morto ressuscitar, Ele pode fazer com que nós andemos sobre as águas por meio da fé. Ele pode.
Ele pode curar leproso e toda sorte de enfermidade. Ele pode, irmãos. Ele pode vivificar o morto espiritualmente. Ele pode, irmãos. Ele pode dar nova vida. Ele pode, irmãos. Ele pode todas as coisas, irmãos. Ele pode. Agora o povo dele precisa crer nele. E não confiar na sua oblação. E não pensar que a obra do templo, o sacrifício que temos que oferecer, é que vai mover o coração de Deus. Não, o que vai mover o coração de Deus é a fé que você deposita nele. É aquilo que ele olha no seu interior e que você entende e crê nas fiéis promessas do Senhor. E ele diz na sua palavra que se você orar assim, crendo, você vai receber. Ele diz assim: porque a nossa oração, a nossa fé e a nossa oração repousam na fidelidade de Deus, porque Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Está alguém aqui se sentindo sozinho? O Senhor diz que Ele está perto daquele que tem o coração contrito e quebrantado. Você está assim diante dEle? Você está com o seu coração contrito e quebrantado? Ele está perto, diz o Senhor. Isso é o que a palavra dele diz. Então, se eu creio e atento para todas as coisas que Deus disse acerca daqueles que mantêm fé nele, creem nele, então você recebe aquilo que ele disse que dá. Você recebe. Eu recebo. E você também recebe. Agora, o que é que está acontecendo conosco, irmãos? Que a nossa fé está esfriando. Parece que o nosso amor por Deus está desaparecendo. Nós não conseguimos mais olhar para Deus como um Deus glorioso. Nós estamos esperando Ele mover um monte para que a gente possa dar glória, quando Ele já fez tudo o que tinha que fazer, demonstrando o seu grande amor para conosco, enviando Jesus Cristo em forma humana para receber o castigo que nos traz a paz. E olha, irmãos, que Ele recebeu o castigo e nos trouxe a paz. Eu quero saber se você está cheio de paz, porque é isso que a palavra de Deus diz para nós. Por que te perturbas, ó minha alma? Espere em Deus, pois dele vem a tua salvação, diz o Senhor. Então a gente precisa atentar para isso. E aí, irmãos, de agora em diante, o que vai importar não é mais o templo, nem aquilo o que foi construído para que pudéssemos estar adorando a Deus, mas é uma genuína fé, um relacionamento por meio de oração, que vai fazer com que a gente desfrute do poder de Deus e da presença de Deus. E não somente isso, Jesus ainda acrescenta algumas coisas. Jesus disse que quando a gente estiver orando, se alguém tem alguma coisa contra outra pessoa, perdoe. Perdoe para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aí um outro modo pelo qual nós podemos desfrutar do poder de Deus, da graça de Deus, dos milagres de Deus, é se nós estivermos em paz uns com os outros. E se alguém aqui nutre no coração uma indiferença, menor que seja, por outra pessoa, isso tem sido um impedimento de Deus derramar graça sobre sua vida e de ouvir as suas orações. Se alguém aqui tem qualquer pequena indiferença com quem quer que seja, nutre isso no seu coração, não quer conversa com a pessoa, quando a vê, sente a indiferença brotar no coração, e até quer fugir da presença, Deus está dizendo que Ele não perdoa você. Isso quer dizer que Ele não vai ouvir a sua oração. E a gente precisa levar a sério isso, porque esse também é um ensino de Jesus, na oração do Pai Nosso, tanto em Mateus capítulo 6, quanto também em Lucas capítulo 11, isso também é ensinado por Pedro no capítulo 3, em relação ao esposo e à esposa, para que eles possam viver a vida comum do lar com discernimento, a fim de que as vossas orações não sejam interrompidas.
Porque às vezes marido e mulher brigam, e quando brigam um fica indiferente com o outro, aí ficam para lá e outro para cá, e vão orar, e Deus não ouve. Porque de acordo com o ensino do Senhor, se houver qualquer coisa contra alguém, perdoe, se reconcilie, vivam em paz, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe as ofensas. Porque se vocês não perdoarem, o vosso Pai Celestial também não perdoa as ofensas. E perdoar, irmãos, as ofensas não significa que Ele não vai abençoar, Ele não vai derramar de sua graça, enquanto a coisa não for resolvida. Ele nem aceita sua adoração, e isso também está escrito nos Evangelhos. Quando você vem à casa do Senhor ofertar alguma coisa, e se você lembra que alguém tem algo, você precisa ir lá primeiro, reconciliar-se, e depois você vem e apresenta a sua oferta. De tão sério que é isso. E a gente precisa então levar isso em conta. Atentar para o ensinamento do Senhor. Então, de agora em diante, Jesus está mudando o modo de ser cristão, ou o modo de ser alguém temente a Deus, e que não se baseia num sistema de troca, de oblação, de obra de justiça, se baseia na fé em Deus, na obra que Ele fez. Quando Jesus estava discutindo outra vez com os judeus, no Evangelho de João, eles perguntam, quais são então as obras de Deus, para que as façamos, para que eles fossem aceitos por Deus. Jesus simplesmente diz, a obra de Deus é esta, que vocês creiam nele, e creiam naquele que Ele enviou. Esta é a obra de Deus. As demais coisas, irmãos, são resultado da nossa fé em Deus e em Jesus Cristo, pelo qual Ele acrescenta todas as coisas sobre a nossa vida. Refletindo sobre isso, e também ensinando em sala de aula, eu falei para os alunos da turma de teologia básica acerca da fé. E foi pregado domingo acerca da fé também, apresentando 3 elementos acerca da fé. E muitos de nós dizemos que temos fé. Nós aceitamos que a Escritura é verdade, nós concordamos que é assim. Mas será que confiamos verdadeiramente nestas verdades? E descansamos a nossa alma nestas verdades? Ou tentamos fazer alguma coisa para atrair os olhos de Deus por nós mesmos? Ou às vezes também nem fazemos isso, porque simplesmente vivemos a nossa vida, no nosso corre-corre, no nosso dia a dia, e nem lembramos das demais coisas que devemos fazer perante o Senhor. Como deveria ser então exercida a nossa fé diante desse Deus? Como podemos agradar a Ele? Sem fé, irmãos. Deus se agrada daquele que se aproxima dEle com fé. E a gente precisa chegar assim, diante desse Deus, crendo que Ele é Deus, e não atentando para as coisas que são terrenas e passageiras, mas para as coisas celestiais e espirituais, olhando para as coisas do alto, cumprindo cabalmente a nossa missão e aquilo que Ele comissionou a gente para fazer. A razão pelo qual nós estamos sendo assolados por uma frieza, e também por enfermidades, e outras coisas mais que impedem o nosso caminhar para frente, é porque nós queremos apenas que Deus seja aquele que supre nossa necessidade e basta. Mas nós não estamos crendo em quem Deus é, nem vivendo pela fé, do jeito que Ele deseja que venhamos a viver. E por isso, irmãos, nós precisamos nos arrepender e pedir a Deus que renove dentro de nós
Isso que Jesus acaba de dizer a Pedro. Para que a gente creia verdadeiramente em Deus, e mantenha comunhão com Deus, e se aproxime de Deus pela fé, e apresente sua causa, crendo que Ele é poderoso para resolver. E quando a coisa acontecer, conte, testemunhe, glorifique, louve, adore, bendiga a Deus. Porque essa é a vida do cristão. Isso é o que Ele intenciona e deseja que venhamos a fazer, para que todos possam conhecer quem é esse Deus grandioso. Quem é esse Deus grandioso? Daí então, irmãos, eu quero exortar a todos nós a rever como anda a nossa fé diante de Deus. E se a gente nutre esse relacionamento com Deus pela fé. Eu não preciso recobrar, isso foi trazido à minha memória, tudo que é dito no capítulo 11 de Hebreus, que aqueles homens pela fé, fizeram o que fizeram, alcançaram o que alcançaram, subjugaram a força do inimigo, abriram o mar ao meio, entraram pelo fogo, não foram queimados, passaram pelas águas e elas não submergiram sobre eles, eles venceram boca de leões, exércitos foram postos em retirada pela fé, porque resolveram crer no Deus que tudo pode. Obtiveram vitórias grandiosas, pela fé, irmãos, pessoas foram curadas, restauradas, pessoas foram vivificadas pela fé, muralhas caíram pela fé, vitórias foram obtidas pela fé. E nós, o que vamos fazer? Vamos orar? Maravilhoso Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E queremos, ó Deus, pedir perdão, Senhor, por nossa incredulidade. Porque não temos, ó Deus, nos alimentado, Senhor, com Tua palavra, de maneira, Senhor, a acrescentarmos fé ao nosso coração, no Deus grandioso que Tu és, no Deus todo-poderoso, no Deus que para Ti, ó Deus, tudo é possível, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu rogo a Ti que a partir deste dia, o Senhor transforme o nosso coração, para que possamos voltar, Senhor, ao caminho correto, Senhor, a estarmos, ó Deus, aos Teus pés, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Teu Filho amado, Senhor, que veio, ó Deus, nos ensinar o quanto é importante nutrirmos isso em nosso coração, atentando para as Tuas fiéis promessas, a Tua palavra, Senhor, na qual o Senhor mesmo disse que ela não pode falhar. A Tua palavra não falha, ela é verdade, meu Senhor. E que assim, ó Deus, seja também para o nosso coração e a nossa mente, Senhor, a fim de que venhamos, ó Deus, a estar andando em lugares altos, Pai, com o nosso coração cheios de fé, orando, ó Deus, fervoroso em nosso espírito, crendo, Senhor, que aquilo que apresentamos, segundo as Tuas fiéis promessas e a Tua vontade, Senhor, acontecerá, Senhor. Porque Tu és o Deus verdadeiro, que cumpre cabalmente a Tua palavra, Deus. Então eu Te peço, meu Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, transforma o nosso coração, vivifica, Deus, este povo neste lugar, sopra o Teu Espírito sobre todos, e recobra, Deus, a necessidade que devemos ter, Senhor, de andarmos por fé e não por vista.
Senhor, alimenta a nossa alma, Senhor. E faz, ó Deus, com que venhamos, Pai, a dar testemunho das orações respondidas, do Teu poder manifestado, ó Deus, a nosso favor em todo o tempo, da realidade, ó Deus, da Tua palavra sendo cumprida em nossa vida, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, levanta o Teu povo em fé, e nos dá, Senhor, ousadia, para irmos adiante, e realizarmos, ó Deus, a Tua obra, a fim de que haja, Deus, fruto, e este fruto, ó Deus, permaneça diante de Ti. Opera, meu Senhor, sobre este lugar, e vivifica-nos, ó Deus, segundo a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.